Olá, meu nome é Denise Magalhães de Faria, eu sou psicóloga, terapeuta de família e casal. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante, fundamental, que é equipe ou processos reflexivos. Então a gente começa trazendo a ideia do que é, para quê e como se desenvolve. O que é, eu vou chamar a princípio de equipe reflexiva. É uma maneira de organizar e promover o processo reflexivo. Para quê? Para ampliar a reflexão, fazer pausas na conversa, tornar a atitude do terapeuta mais responsiva. Como que esse procedimento acontece? Consiste na criação de dois sistemas diferentes no mesmo atendimento. Quais são os sistemas? O sistema que fala e o sistema que ouve. Bom? A equipe reflexiva pode ser realizada somente com o terapeuta e o cliente, um cliente só, ou o terapeuta, o casal, o terapeuta e a família, ou ainda mais de um profissional na mesma sessão, tá? Com o cliente. Aqui a gente destaca o termo reflexivo ou processo reflexivo, que é um processo que a gente desenvolve na clínica com o objetivo de interagir para construir soluções. O discurso pós-moderno atual, ele é bastante desconstrutivo, já que supostas verdades universais que a gente conhecia foram substituídas pela pluralidade de ideias sobre o mundo. Hoje o que a gente vê é isso, né? Uma pluralidade de ideias sobre o mundo e as formas de relacionar. Um terapeuta coerente com esta posição não colocará como meta em seu trabalho o conhecer verdadeiramente. Isso já caiu. Mas sim o lidar com múltiplas interpretações, das quais nenhuma pode ser considerada superior ou mais verdadeira. Portanto, hoje a gente valida toda e qualquer leitura que possa aparecer na clínica a respeito das realidades ali que circunscrevem o contexto, tá? Então esse processo reflexivo busca compreender, não explicar e logra atingi-lo na interação com as pessoas dentro de um contexto significativo. Então nesse slide, a palavra mais importante é interação ou interagir. A gente começou com ela e termina com ela, tá? Por quê? Porque a partir da interação que a gente vai alcançar a condição de refletir em conjunto. Interagir para refletir em conjunto. Então a gente coloca aí uma imagem do terapeuta, né, o T, e a imagem de um casal e logo abaixo 4 pessoas caracterizando o que a gente chama de equipe reflexiva. Isso aqui pode acontecer todo esse conjunto de pessoas numa mesma sessão e é muito rico quando acontece. Claro que o casal vai ser notificado daquilo, tá? A gente vai ver variantes aí dessa equipe reflexiva, você não precisa estar com 4 profissionais, enfim. Mas vamos explicar como que vai acontecer essa interação para reflexão em conjunto. As posições de fala e escuta. Então nós temos o terapeuta e o casal, por exemplo. Enquanto conversamos com alguém, qualquer que seja a pessoa, 2 processos acontecem ao mesmo tempo. Quais são os processos? Existe um diálogo externo, tá? No caso aqui relacionado ao terapeuta, e um diálogo interno. E o mesmo processo em relação, por exemplo, ao nosso cliente ou a outra pessoa que está ali em interlocução. Tem um diálogo externo, que é a hora que a pessoa fala, e tem um diálogo interno, tá? Então eu já adiantei, o diálogo externo diz respeito à fala e o diálogo interno diz respeito a quê? Claro que a gente pensou escuta, né?
mas na verdade diz respeito à fala também. Porque quando a gente dialoga, olha, a mesma palavra internamente, a gente está falando, só que eu comigo mesmo, né? Então são as nossas conversações interiores. Então a pergunta é: quando escutamos? Isso aqui é muito válido, porque agora que a gente vai focar, começar a desenvolver a riqueza do conteúdo, do que é quando que a gente escuta. Quando eu escuto a mim enquanto o outro fala, ou seja, enquanto eu estou no meu diálogo interno, conversando comigo mesma e ao mesmo tempo funcionando com esse outro atributo que é a escuta, tá? Enquanto calada ouço o outro. Então eu ouço o outro, eu ouço a minha própria conexão interna, ok? O que acontece comigo enquanto o outro fala? É a mesma pergunta de uma outra forma, né? Eu respondo, portanto, a partir da mobilização ao escutar o outro. Vocês já viram, gente? Tem gente que tem um cacuete, né? Assim, por exemplo, você está conversando com a pessoa e uma delas sempre fala, ao responder, ela fala assim, hã? Aí você faz qualquer que seja a pergunta, ela fala antes de dar a resposta. Esse claro que é um cacuete, mas ele muitas vezes pode estar sinalizando um tempo que essa pessoa que vai responder precisa utilizar para poder conectar com ela mesma frente àquela pergunta que ela recebeu. Que resposta que ela vai dar? Então, porque não é um de não escutei, de por favor repete, é um de um tempo, um espaço que ela está criando para ela mesma antes de levar a resposta. Agora, claro que não é para a gente fazer isso, né? Eu estou dando um exemplo aqui. O que acontece comigo enquanto o outro fala? Eu respondo quando a gente está se escutando a partir da minha mobilização ao escutar o outro. Então, o importante aqui é a gente identificar o quanto ficamos mobilizados quando escutamos alguém, tá? Essa condição, ela é diferente de escutar e querer responder, que muitas vezes, muitos de nós fazemos. A gente escuta já sabendo a resposta que a gente vai dar, no caso ali, com quem a gente está conversando. Nesse segundo caso, eu não me permito mobilizar por ter uma resposta pronta. Então, muitas vezes a gente nem espera o outro terminar de falar, sobretudo quando são relações mais próximas, que você já conhece o jeito de pensar, né, da pessoa, a gente já fala, já sei o que você vai dizer, eu já entendi o que você quer dizer, e aí a gente já, antes que a pessoa termine, a gente entra com uma resposta, quer dizer, a gente não está se deixando mobilizar, a gente já está apresentando a resposta. Agora, gente, isso acontece na clínica também, que é o nosso objetivo, tá? Então, muitas vezes eu escuto em supervisão, quando eu vou dar supervisão, a pessoa fala assim, ou no caso o psicólogo, né? Muitas vezes eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu respondo para o meu cliente, ou fiquei numa impasse, eu não sei o que eu faço, eu falei alguma coisa, mas não adiantou. Então é super comum de acontecer. Falei, mas não adiantou. Claro, você está esperando o quê? Que a sua fala mobilize algo no seu cliente, tá? E quando você vê que não mobilizou, você tem que mudar o rumo aí da conversa. Frequentemente, quando nos vemos frente a esse não saber, né, é por falta de perceber o que acontece comigo enquanto o outro fala, tá? Isso aqui, assim, é óbvio, mas é tão óbvio que passa despercebido nas relações. Então, se a gente conseguisse conectar conosco, com o nosso diálogo interno, enquanto a gente escuta o outro, a gente, ao responder, né, ao chegar a nossa hora de falar,
A gente ia falar de uma forma inteira, precisa, dentro daquilo que nos mobilizou enquanto a gente escutava. Então, essas questões, eu falei, mas não adiantou, eu não sei o que eu faço, elas provavelmente não iriam acontecer, porque a gente estaria numa conexão, olha, isso eu entendi, isso eu não entendi, dentro do que a pessoa falou, algo me chamou mais atenção, e quando me é dado a oportunidade de falar, então eu escolho de tudo que chegou até mim algo e faço a devolução. Por quê? Porque já foi metabolizado. Então seria o ideal para a gente estar nas relações, sobretudo na clínica, tá? Porque é um lugar que a pessoa chega pagando, esperando que a gente faça uma interlocução, ajudando a pessoa a sair de um certo dilema que ela chega apresentando, tá? Então, quando eu falo isso de escutar a si mesmo, é, digamos assim, o segredo para a gente interagir, para refletir em conjunto. Ou seja, a gente vai olhar sempre para o intersubjetivo, diferente para estar com a resposta pronta, Aí a gente está olhando para o subjetivo. Eu penso assim, eu não penso assado. Inter é o espaço meio, é o espaço potencial, é o espaço criativo. Olha, de tudo que você me falou, o que ficou para mim foi isso. Ou uma fala, uma frase me fez pensar não sei o que. Então aí se cria, constrói-se o inédito na relação, tá? Essa que é a questão. O que acontece comigo enquanto eu escuto a palavra do outro. Tá bom, gente? Então, a partir de agora, no próximo vídeo, a gente vai desenvolver aspectos bem específicos desse contexto. O ouvinte, que no caso é aqui, nós profissionais, também produzimos a história que a gente ouve.